função desses novos projetos, né, em 2019, de ingressar nos anos finais do ensino fundamental, alguns pais têm perguntado, né, o porquê dessa ida nesse novo projeto, porquê essa segunda fase do ensino fundamental, porque se lançar no novo projeto sempre gera aquela expectativa. Poxa, por que que foi nessa direção, né, por que que o Pilar, com toda essa experiência nos anos iniciais do ensino fundamental, quer agora, né, ingressar num novo desafio, por que que o Fibonacci, né, já há, né, quase uma década no pré-vestibular e ensino médio tem vontade também de ingressar nos anos finais, e como é que vocês veem isso aí, né, para a gente compartilhar com os pais? A fase de transição dos anos iniciais para os anos finais, ele é um rito, é um ritual. O que é um rito? É uma passagem, um processo de transição dos anos iniciais para os anos finais, e que a escola tem que estar muito bem preparada, e até mesmo a família, porque há todo um consenso que tanto os alunos quanto a família, eles têm medos, eles têm angústias, eles têm medo do novo, o processo de mudança para eles é diferente. E nós percebemos que existe hoje uma lacuna dos anos iniciais para os anos finais, até mesmo para o ensino médio. O pai matricula o filho numa escola de educação infantil e ele prossegue nos anos iniciais, e para os anos finais existe essa lacuna, que a escola precisa trabalhar com grandes projetos, que a escola precisa amparar esse aluno, não somente o aluno, mas também a sua família. E se a gente pensa também o ensino fundamental como cria fundamento, a gente percebe então que nesse momento da escolaridade do adolescente, da criança, ele está sendo preparado para a vida, vamos falar assim. Para a vida acadêmica. Isso em todos os aspectos, cognitivos, sociais, culturais, acadêmicos. E aí ele vai ter um suporte para toda a carga do ensino médio, para ter sucesso na vida e bons resultados no Enem, nos vestibulares. Eu acho interessante até essa colocação da Kátia, quando ela fala da sequência, da matrícula do aluno no ensino infantil, e aí ela enxerga, vê essa lacuna nos anos finais do ensino fundamental. É porque realmente o projeto pedagógico todo, ele é um todo, ele é a educação básica, que é a ideia de formar o cidadão, e essa parte do fundamental, que é desenvolver aquela habilidade em aprender, a criar hábito de estudo, a criar uma certa disciplina. Talvez a escola que ofereça apenas o ensino infantil, ela ainda não chega nesse ponto de desenvolver essas habilidades no aluno. A gente do ensino médio, às vezes a gente que atua hoje no ensino médio, a gente acaba encontrando alunos que ainda não têm essas habilidades também. Então a gente tem essa lacuna que é a intenção. É a intenção, acho, desse trabalho em conjunto de suprir. E vou te dizer ainda mais. Na verdade, espera-se que ao final do ensino médio, esse aluno, esse estudante, ele já tenha formado o seu projeto de vida. Né? Porque quando você pensa numa educação básica como um todo, da educação infantil ao ensino médio, ao final ele tem que ter desenvolvido todas as competências e habilidades ao longo de sua vida acadêmica. Ou seja, ao final do ensino médio espera-se isso, que ele tenha completado. E a partir do momento que ele fica numa escola que não tenha essa completude, vai faltar alguma coisa. Perfeito. Realmente fica uma coxa de retalhos, né? Porque quer queira, quer não, tem distinção, né? Até da escolha do momento em que vai ser transmitido, né? Ou certos conhecimentos, ou certas habilidades. E aí ele sai de um local, antes de ingressar em outro, houve uma inversão de ordem e ele acaba perdendo, né? O aluno que muda acaba perdendo. Talvez acho que até mais fácil exemplificar, se a gente pensar em um conteúdo específico, né? Então, estou numa escola e em português aprenderia verbo de ligação em novembro. Na outra aprenderia em março. Então, se sair no segundo semestre, ainda não aprendi verbo de ligação, cheguei na próxima,
e também não vão aprender porque já passou. A educação é tão interessante que você pode perceber que o próprio sistema percebeu isso e vem com a BNCC, exatamente para apresentar um rumo, um norte, para que todos tenham um alinhamento. Esse alinhamento, essa BNCC, ela é nada mais, nada menos que isso. Fazer com que seja completo, com que esse processo da vida acadêmica do estudante, ela inicie ao longo de 1, 2, 3 anos, agora eu vou defender o meu, né? 1, 2, 3 anos, e que ela complete até o final do ensino médio. Ou seja, quando o aluno terminar esse ciclo, ele já está com o seu projeto de vida preparado. Que é o que a BNCC trouxe, né, do Conceito de Educação Integral. Isso. Né? Acho que, exatamente. Isso alguns pais também às vezes confundem, têm dúvidas, né? Porque acho que a educação integral, nos novos documentos, é a ideia de estudar de manhã e de tarde. O tempo integral, e não é isso. Né? É aquela educação que cuida realmente de todos os aspectos da vida do educando. Né? Todas as questões cognitivas, sociais. Ele precisa aprender, ele saber matemática, português, história, geografia é importante, de conteúdo, sim. Mas é importante também que ele saiba aplicar esses conteúdos na vida dele. Sim. Não é mesmo? Então, é o princípio da educação básica, é formar cidadão, ele ter a capacidade de exercer plenamente a cidadania. Sim. E isso envolve não só o conhecimento técnico, científico, digamos assim, mas também as habilidades emocionais. Sim. E principalmente quando a gente fala em anos finais de fundamental, que é a fase de adolescência, eu acho que aí sim nós realmente estamos falando em habilidades emocionais, principalmente. Essa parte até a sociabilização, dele começar a se enxergar como indivíduo. Ele não é mais a criança que talvez é totalmente dependente dos pais, ele começa a criar uma certa independência, uma autonomia até social. Só para você ter uma ideia, a criança, na primeira infância, ela se vê na imagem dos pais, ela vê os pais como a referência. Quando essa criança, ela parte para os anos finais, ela já chega num momento da vida dela que ela já elimina a imagem do pai, né, dos pais, e ela já cria a sua própria imagem. Daí a importância da escola trabalhar as competências socioemocionais. Hoje a BNCC está muito envolvida, como você falou, com essas questões. Por quê? O aluno precisa ter o seu projeto de vida? Sim. Ele precisa ter todas as disciplinas, tudo alinhado? Claro. Mas ele não é somente isso. Né? Aí vai ao encontro até com os pilares da educação, né? De Jacques Delors, lá da Unesco, que é exatamente nada mais, as competências socioemocionais é nada mais, nada menos que os 4 pilares da educação que vem mostrando o que tem que ser trabalhado com esse aluno ao longo da vida dele. E voltando àquela questão da autonomia que você comentou, um dos objetivos dos anos finais do ensino fundamental realmente é desenvolver autonomia. É importante o aluno saber ler e escrever, com certeza, né? Com certeza, são conteúdos importantes, mas ele também precisa saber ouvir, ele precisa conseguir ter argumentos fortes, né? Ter clareza de ideias. É preciso que ele saiba matemática, com certeza, mas ele também tem que saber resolver os problemas da vida cotidiana, do dia a dia. Porque não adianta você formar um aluno, um adolescente que sabe os conteúdos se ele não sabe administrar, socializar, se ele não sabe se relacionar, se ele não sabe resolver os seus problemas, fica uma educação manca, né? E a Base Nacional Comum Curricular, ela vem trazendo isso como um objetivo que não é só do ensino fundamental, mas da educação básica, né? Da educação infantil ao ensino médio. E aí, Peter, até a gente conversando, né, mais cedo, você citou outra coisa, outra habilidade também que é importantíssimo ser construído nessa fase dos anos finais, que às vezes os pais conhecem como Fundamental 2, a questão da disciplina, né, dos limites, do comprometimento. Porque falou de 11 a 14 anos, né, as mudanças, né, são muito significativas, biológicas, né? Então as mudanças do indivíduo são muito grandes nessa fase.
E aí, com isso, vem um pouquinho, né, tentando criar a própria imagem, tentando se reconhecer como indivíduo no mundo, vem essa ideia de vou me rebelar primeiro contra tudo que eu estou vendo, dado que eu já não aceito mais esses padrões e agora quero criar o meu. Mas, né, então nessa fase delicada de vou renunciar a todos os padrões, mas peraí, não são todos. Né? Você realmente vai ter que aprender a criar, né, o seu papel, construir a sua história dentro do nosso ordenamento, e aí é algo que na atuação do ensino médio, às vezes a gente sente um pouquinho, porque o aluno tem chegado no ensino médio, né, sem uma disciplina de estudo, sem, né, ter essa capacidade de, né, até mesmo, e maturidade de separar. Falei, não, agora entrei num novo segmento denso, então eu preciso me portar de forma diferente. Aí eu te falo o seguinte, a importância do papel da família nesse contexto escolar. A família, ela precisa perceber que não é somente estudar nos anos finais e muito menos no ensino médio. Não é no ensino médio que esse aluno ele vai aprender a estudar. Aprender a estudar, aprender a ter uma relação bacana, uma relação dinâmica com conhecimento, ela precisa acontecer nos anos iniciais, ou melhor, ela precisa começar a acontecer em todo o processo, desde o início. E a família vem como um papel fundamental nesse processo. E aí que eu acho interessante a forma que as duas instituições trabalham, que é de ter essa proximidade com a família. Sim. A gente atua no ensino médio, que teoricamente já são alunos um pouco mais velhos, um pouco mais maduros, mas a gente entende que a construção daquele aluno tudo só funciona direitinho quando escola, família e aluno estão falando a mesma língua. Então, assim, a gente já trabalha assim. E agora, talvez a gente enxergue que nessa nova fase, passar para o ensino fundamental é justamente ter contato com a família primeiro, entender o contexto do aluno primeiro, antes dele entrar no ensino médio, antes dele estar preocupado mais com física, com química, que são essas ciências puras que às vezes assustam. Antes disso, a gente já conhece, já tem o perfil, já trabalhou com ele essa habilidade do aprender a estudar e até a própria questão da disciplina. Sim. E aí eu acho que a gente fala muito a mesma língua, que é de estar próximo. De estar próximo, tem que saber, tem que conhecer a família, tem que saber qual é a rotina. Isso. O aluno de terceiro ano de ensino médio. E a própria família perceber da importância dessa rotina. Você falou de rotina, a família precisa perceber isso aí. Ela tem que ajudar a escola. A rotina de estudo precisa ser um valor. Um valor para a família, um valor para a escola, um valor para o profissional que lida diretamente com o aluno, que é o professor. Sim. Né? Então, a rotina de estudo, quando ela é objeto de valor para o aluno e para a família e para a escola, as coisas acontecem como devem ser. Né? Principalmente hoje, né, que a tecnologia está aí, que hoje as mudanças, não vamos nem volume de informações, o adolescente, quando ele chega dentro de uma sala de aula, ele chega com uma velocidade de informações, querendo receber várias informações, e olha a importância de uma aula bem dada, de um professor que estimule, de um professor que esteja amparado com o conhecimento. Porque esse professor ele tem que dominar esse conhecimento, sim. Ele precisa repassar para o seu aluno, estimulando e desafiando cada dia mais. Porque quando ele chega na sala de aula, ele precisa ser desafiado. Eu costumo dizer que a função da família e da escola, elas são distintas e complementares. Né? Distintas porque a família é responsável pela educação de valores, formação de caráter. E a escola pela educação acadêmica, a escolarização da criança, do jovem, do adolescente. Mas elas se complementam. Sim, e não só essa formação da família, mas como o ambiente familiar por completo. Eu faço uma reunião com os alunos do terceiro ano do ensino médio, é o finalzinho do ensino básico, né? Eu faço a reunião e peço que vá pai, mãe, responsável, se morar com a avó, se morar com a tia,
irmão mais novo, se tiver, eu brinco assim, ó, pode levar até o cachorrinho, se tiver um cachorrinho em É o casa. famoso a família vai entrar no terceiro ano. Isso, porque a conversa que nós temos com eles é justamente, ó, família entra no terceiro ano. Todo mundo vai sofrer os impactos do ritmo do terceiro ano, as preocupações, as angústias que geram esse momento de mudar para a universidade. Então, às vezes, envolve mudança de casa, mudança de cidade. E esse momento de preparação envolve todo mundo. E muitas vezes, a gente conversando com os familiares, a gente entende que, por exemplo, não, esse aqui tem um irmão mais novo, que é bem agitado, passa o dia inteiro em casa. Quando a gente percebe isso durante a reunião, a orientação pedagógica já é no sentido de fica no colégio à tarde, estudando. O colégio oferece essa possibilidade, fica no colégio. Então é impressionante como a gente consegue atuar conhecendo o dia a dia do aluno e conhecendo o contexto familiar, nas particularidades. Perfeito. Inclusive, aí até complementando, né, Coloide, tem os pais que nessa conversa começam, talvez não pelo irmão, mas assim, não, a gente está em reforma, né? Ou a gente viajou em tal fase. Aí dá para entender porque o aluno ficou um pouco mais aéreo. Então, essa ideia de complementariedade, né? Porque, realmente, a gente é o único ente na vida dessas crianças e adolescentes responsável pela escolarização. Então, assim, a transmissão do conteúdo científico, né, que seja de forma mais leve, né, no fundamental e gradativamente aumentando para o médio, é só a escola que vai fazer, não vai ter igreja, não vai ter o clube, não vai ter o grupinho de amigos, não vai ter quem vai ajudar nesse quesito. Agora, a questão da formação de valores e a preocupação de construção de rotinas, de dinâmica, disciplina, né? E isso a escola ajuda muito. Olha a importância da escola estar preparada, da escola ter um projeto político-pedagógico bem alinhado, bem pensando em todas essas questões. Por quê? Quando o pai matricula seu filho numa escola, ele deposita toda a confiança da vida acadêmica dele ali. E o que acontece no nosso segmento de educação infantil e anos iniciais? O pai chega para nós com todas as expectativas. Quando você convida essa família para um evento, para uma apresentação de um projeto, vem a família toda para a escola. E o que acontece nos anos finais? O que acontece com essa família? Ela dispersa, ela às vezes, ela deixa para a escola fazer, muitas das vezes, a função dela. E eu sempre costumo dizer que é um dos momentos mais importantes, não existe segmentos mais importantes. Você precisa estar alinhado com o seu filho, com o projeto de vida do seu filho acadêmico, do início ao final. Você comentou no início da nossa fala da passagem, né? Do ritual de passagem dos anos finais do ensino fundamental para dos anos iniciais para os anos finais. Então, quando o aluno chega no 6º ano, ele realmente é uma mudança muito grande que acontece. As mudanças hormonais afetam as emoções, né? As mudanças, é uma nova rotina na escola, ele deixa de ter 1 ou 2 professores, ele passa a ter 5, 6 professores, a mudança de tempos de aula, né? São tempos diferentes, então são mudanças muito significativas que esse aluno passa. E uma dessas mudanças, você comentou também, é o afastamento da família. A família deixa de ser o centro, né? E os amigos são o centro. Só que a família tem que entender que nesse momento, e esse momento, é fundamental a participação dela. Sim. Seja na criação de rotinas de estudo, seja no acompanhamento do aluno, porque é nesse momento que ele pode estar vulnerável, né? A outras situações, a algumas situações de risco, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Então é importante a participação. É claro que o aluno ele vai ser mais independente e ter mais autonomia nessa fase da vida do ensino, né, dos anos finais do ensino fundamental. Ele vai ter mais autonomia, mas a família não pode se esquecer que ela precisa de participar desses momentos. E aí nesse aspecto, Pete, é interessante porque assim, nós estamos conversando hoje sobre educação numa cidade do interior de um estado da nossa federação. Mas só o fato de ser cidade de interior, acho que já traz um desafio muito grande nesse fator, porque, né,
no interior tem a vida dos pais, das famílias, é uma vida mais tranquila. Muita gente optou por morar no interior justamente pela famosa qualidade de vida. Porém, a família está preocupada em criar, em educar para a vida. Então, né, existe o sonho de que ele, né, cresça, reúna conhecimento, se torne, né, construa o caráter, mas lá na frente saia para buscar um ensino superior bacana, né, que se construa profissional da vida real. E aí, esse desejo no interior conflita muito com a qualidade de vida, mais tranquilo, mais perto do local de trabalho, translado menor, né, às vezes mais segurança. E aí, o dilema que a gente às vezes vê lá na ponta do ensino médio é que, não vamos cobrar não vamos, né, não está na hora certa, mas se não cuidar desse processo, quando terminar o ensino médio, já é tarde, a gente já está correndo atrás do prejuízo. Sim. E aí, nessa linha, o Fundamental 2, né, ou os anos finais, né, dependendo de como os pais enxergam, eu sinto ele muito discrepante. Né? Ele está tentando cumprir uma lacuna desde da alfabetização até a escolarização mais pesada do ensino médio. Sim. E ele tem que cumprir, ele tem que preencher, né, esse segmento sem rompantes, sem altos e baixos, porque se for muito suave, dá um degrau muito alto para o ensino médio. Isso. Né? Então ele tem que ter uma gradação, né, entre sair daqui da alfabetização e chegar lá no ensino médio realmente pronto para isso, mais amadurecido, né, mais focado, porque o médio vai ser rapidinho. E aí a gente está tentando entregar isso lá na frente do jeito que os pais sonharam, né, independentes, correndo atrás dos próprios sonhos, indo para grandes universidades, enfim, querendo realmente ser, né, um profissional autônomo. Né? E é tão interessante essa questão da participação da família, desse projeto de vida. Quando eu fui buscar a parceria com o Fibonacci, eu levei em consideração várias coisas. E uma que mais me chamou a atenção, por eu ter vivenciado esse momento, eu ter vivido com o meu filho, né, esse projeto de vida. Eu acho que vocês fazem isso com muita competência, que é instigar nos alunos eles quererem mais. Eu falo por um filho que não tinha grandes expectativas de vida e que com um mês de aula ele era outro menino, né? De sonhar, de falar, puxa vida, eu posso ir além, eu posso conquistar. E eu acho que o bacana da nossa parceria é exatamente isso aí, porque nós queremos instigar nos nossos alunos, desde a fase inicial, desde os anos iniciais, que ele pode querer mais, mesmo numa cidade onde é uma cidade interior, sim, mas os nossos alunos eles podem querer mais. E isso eu acho muito legal no Fibonacci, que é essa questão de trabalhar com o aluno com as possibilidades. Mas aí, né, Kátia, é engraçado que quando, né, você nos procurou e a gente começou a conversar sobre construir essa parceria, até o próprio, né, digníssimo Colloide, em reuniões nossas internas, pensar no ensino fundamental sempre nos deixava com aquele receio, porque receber os meninos com 14, 15 anos, né, chegando mais infantis, menos maduros ou não, o tempo do médio é muito curto. A gente tem que andar e aos 17, 18 anos já tem que estar um pouco mais autônomo, tem que estar um pouco mais dependente, tem que estar maduro o suficiente para encarar realmente o ambiente universitário, que é muito, né, diferente da realidade do ensino básico. E aí quando você nos procurou, foi, né, de uma felicidade imensa, porque falou assim, bacana, então agora a gente está indo para esse segmento, né, como até a Pítia já colocou em outros momentos, o nono ano, né, lá no finalzinho mesmo, no fundamental, ele tem que ter mais cara de ensino médio, porque ele é a despedida, né, dessa fase fundamental, o ingresso já realmente está plantando a sementinha de entrar no médio com o pé direito. Mas o sexto ano, né, ele é o começo dessa fase de transição, que quer queira, quer não, tem que ter
toda essa preocupação, carinho, porque continua criança e está começando a se desenvolver. Então, a procura não deu essa tranquilidade, porque, poxa, tem 25 anos que o Pilar está alfabetizando, educando e fornecendo, né, estudantes, alunos para as outras escolas do segmento dos anos finais na cidade, exatamente por ainda não ter ingressado nesse segmento. E agora não vai precisar. A ideia realmente é continuar esse trabalho, né, e pensando juntos, né, a expectativa era justamente essa, agora dá para a gente construir a passagem, né, esse rito de transformação de forma coerente, desde o primeiro ano do ensino fundamental nos anos finais, desde o 6º ano, 7º, 8º, 9º, pronto para chegar no médio e aí, né, decolar. Acho que foi... Esse bate-papo me deixa muito tranquilo, porque a dificuldade que às vezes a gente encontra no início do ensino médio é justamente pelo que o Átila pontuou, de que é um ciclo muito curto. E se o aluno não chega com aquelas competências, habilidades e com a maturidade necessária para acompanhar o ritmo do ensino médio, acaba sendo muito sofrido, ele sofre muito naquela mudança de ciclo. E essa parceria, ela tem justamente essa intenção, que é aproveitar toda a experiência do Pilar nos anos iniciais, aproveitar a nossa experiência de ensino médio e aí sim conseguir que o aluno de 8º, 9º ano, ele desenvolva principalmente essa maturidade. E aí ele já comece com os sonhos do sonhar, de querer mais, de querer aprender desde o fundamental. Eu acho que é esse o grande ponto que nós estamos conversando, sobre desenvolver isso no aluno desde o ensino fundamental. Não vai ter mais aquele choque do ensino médio, aquele choque de realidade, nossa, mas tem a universidade tem que passar no vestibular, e o vestibular e tem Enem. Estresse. Não existe mais esse estresse. É suavizar isso, é diluir isso ao longo de mais tempo e desde o ensino fundamental. E é interessante que quando vocês pensam dessa forma e nós também, aí vai ao encontro do que o Cortella fala, que o passado é o presente em construção. E é exatamente isso aí. Daqui a 10 anos, quais serão as profissões que estarão no auge? Ou seja, nós estamos preparando para daqui a 10 anos ou nós estamos preparando para agora? Ou nós estaremos preparando para profissões que não acontecerão mais, que não existirão mais. Então, nós temos essa preparação ela tem que ser, né, pensando em algo que a gente ainda não sabe. E esse alinhamento, ele não é... A gente tem que preparar para a vida. Ele é uma construção. Porque o adolescente preparado para fazer escolhas, preparado para tomar decisões, ele automaticamente ele se prepara também, né, para o que está pela frente. Ele é seguro de si. Ele sabe tomar decisões. Perfeito. Né? Às vezes não tem nem a profissão que ele vai escolher lá na frente. Ela nem existe ainda. Quantas profissões estão surgindo? Né? Não, e esse saber se comportar diante desse desafio é interessante porque o vestibular realmente ele é um vilão, né? Ele é um monstro, dado que é o primeiro grande desafio da vida, né, estudantil. Mas, como a gente, né, gosta de trabalhar e lidar, tentar mostrar para os meninos, explicar para os meninos que é só o primeiro. Isso. Né? É só o primeiro. E quando isso é feito de forma mais natural, né, dentro, né, da toda a proposta pedagógica, de fazer uma construção realmente de 12 anos, né, e não tentar fazer ajustes mais drásticos em nenhum momento, mas sim essa construção suave em 12 anos, né, e realmente vai ficar mais fácil dessa fala, dessa forma de ensinar e encarar, ser entendida, absorvida e até mesmo vivida pelos meninos. Sim. Que é só o primeiro. A coisa realmente, né, a vida em si, aí, né? na velocidade que tu está desenvolvendo, né, vai ser muita. imprevisível. Então, né, vai estudar e aprender os conteúdos que vão cair na vida daqui 10, 20 anos? Não. Mas vão temer esse próximo desafio? Também não tem porquê. Estão preparados para isso. Isso. Exatamente.